Vamos abrir em Salmos 35, 27. Hoje, quando eu estava a orar, Deus me mostrou, não foi só hoje, mas durante esta semana, mas hoje mostrou-me outra coisa. Mostrou-me a continuação daquilo que me tem mostrado. Nós criámos dentro de nós uma ideia de como devemos andar humildemente perante Deus. E nunca foi essa a vontade de Deus. Deus me dizia, então, mas se eu gostasse que vocês andassem dessa forma, então porquê que eu faria prosperar alguns homens que andaram comigo? A nossa maneira de pensar, Senhor, basta isto, é o suficiente para nós termos. É uma ideia nossa, não de Deus. Deus não se importa de dar e quer dar. Aquilo que deseja vai receber. Aquilo que quer vai ter. E eu quero-vos ler este versículo, Salmo 35, 27. Cantem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama a nossa prosperidade. Basta ver o que ele fez com Abraão, Isaac, Jacó. Basta ver o que ele fez com Davi, Salomão e todos o resto dos reis. Nós temos que ver que Deus quer abençoar. Nunca nos quer limitar. Bem pelo contrário. Não quer que nós passemos necessidades, porque é Ele que enche a nossa boca de bem. É Ele que faz tudo em nós. Mas nós queremos? Ou nós estamos a limitar aquilo que Deus nos pode dar na nossa vida? É muito importante nós percebermos isto. É muito importante sabermos isso da parte de Deus. Mas você diz assim, pois, mas eu quero isto. Agora eu lhe vou dizer uma coisa. Você quer isso. Glória a Deus que quer. Mas isso está a pressupor por cima de tudo o resto na sua vida? Isso está-se a tornar o mais importante da sua vida? Mais importante que o próprio Deus? Eu lhe peço desculpa que você não vai receber. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Deus não me quer limitar. Deus quer que lutemos pelas coisas, mas tudo o resto, nós temos que pôr Deus em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Quando Ele está em primeiro lugar, então sim, tudo o resto nos é acrescentado. Nada nos vai faltar. E a prosperidade que nós queremos, nós vamos ter. Quando pomos Deus em primeiro lugar. E o que é pôr Deus em primeiro lugar? Em tudo pôr Deus em primeiro lugar. Isso é que é pôr Deus em primeiro lugar. Quando você está triste, é pôr alegre por causa de Deus, não por causa de si. Quando você não quer fazer uma coisa, é fazer por causa de Deus, não por causa de si. Quando você pensa que não, eu não gostava de fazer isso, mas sente de Deus que deve fazer, é fazer. Não por causa de si, mas por causa de Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará.
Quem dá com alegria como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. Em nome de Jesus. E que tu amas a nossa prosperidade. E é isso que já está acontecendo na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Lucas 16:13. Lucas 16:13. Porque a mensagem de hoje é ao serviço de quem? Ao serviço de quem? É uma pergunta. E você está ao serviço de quem? Uma das coisas que Deus me disse hoje quando orava era: o diabo vai fazer levantar de tudo situações para nós não perseguirmos realmente para o alvo que devemos perseguir, mas para outras coisas. Não vais fazer enganar, levando a fazer outras coisas que é completamente fora da vontade de Deus. Porquê que ele faz isso? Porque cada vez que nós nos afastamos da vontade de Deus, estamos a afastar de Deus. Veja que está aqui escrito, Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Deus da riqueza. Não podeis servir a Deus e ao Deus da riqueza. Tem tudo a ver com a continuação daquilo que eu falei sobre finanças. Mas também tem tudo a ver como é que está o nosso coração. Em que ponto está o nosso coração. Nesta vida, muitas das vezes, nós queremos fazer a nossa vontade, que as coisas aconteçam como nós queremos, na altura que queremos. E quando não acontece, ficamos tristes, ficamos desanimados. Quando não acontece aquilo que nós desejamos no nosso coração, então parece que caiu tudo, porque terra. Mas então e a vontade de Deus? Será que não é vontade de Deus que nós às vezes cheguemos a esse ponto de desanimar? Para que no nosso coração fique o alvo maior, que é Deus, Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, em vez de a nossa vontade. Será que quando passamos por alguns problemas e algumas circunstâncias, será que Deus não está a ver o que está a acontecer? Será que Ele não tem capacidade de poder impedir? Tem. Então por que é que não o faz? Eu lembro-me sempre de uma rapariga, na altura com 20 e tal anos. Ela servia a Deus, louvava para Deus, ia nas várias igrejas louvar para Deus, pregava. Nós, olhando de uma forma normal, pensamos que ela estava a fazer a vontade de Deus. E estava, querendo eu e querendo ela. Mas de repente veio-lhe um problema de saúde à vida dela. E o corpo dela começou a ficar todo em chagas, todo em feridas. Ela falou com os pais, tentar descobrir, lembraram-se do médico, foram a esse médico disse que era uma coisa muito rara, as feridas evoluíam desde borbulhas até chegar a arrebentar e ficarem feridas.
Ela era uma rapariga jovem, todo o corpo dela estava assim. Só na cara e no pescoço é que não acontecia, mas no resto do seu corpo acontecia. Creio que menos nas mãos também. Não era visível às outras pessoas. Ela esteve. E então o que é que aconteceu depois? Aconteceu que aquilo evoluiu muito mal. Começou a ficar muito mal. Ela tinha confirmação que tinha de ir de avião para uma outra cidade no Brasil para pregar, para ministrar, para o louvor. E ela estava na esperança que a pessoa, da pastora, que ligasse a dizer que não era preciso ir. Mas foi exatamente o contrário. Ela ligou a pedir a confirmação dela. E ela teve tentado a dizer que não ia, porque não podia, porque ia andar de avião daquela forma ainda era pior. Mas ela sentiu por Deus que devia de ir. E foi. E quando lá chegou, quando entrou para uma sala em que aguardavam para poder ir ministrar, viu lá um homem que estava ligado a um tubo, recebendo um líquido nas veias, junto com um enfermeiro ao pé dele. Ele disse que estava na última sessão de quimioterapia, que o estado dele era muito elevado, o grau muito elevado de cancro. E ela ouviu aquilo, começou a chorar e começou a orar por ele, a clamar a Deus por ele. Depois chamaram, ela foi louvor, e quando acabou o louvor, ela quando foi sentar, aquele homem subiu para pregar. E ela disse, apesar de eu estar assim, até o fim dos meus dias, eu proclamarei que Ele é o Senhor da minha vida. Ela voltou para casa. E quando chegou a casa, viu que as suas feridas tinham desaparecido todas. Ela ficou toda, mas o que é que aconteceu? Telefonou para o médico e o médico disse, não, isso é impossível, isso não tem cura. Ele disse, mas eu estou curada. E ele dizia que não, e ela dizia que sim. Até que ele foi lá, ela foi lá, e ele viu e andou e fez testes e tudo, e realmente ele disse, realmente, você está curado. Ela voltou para casa e de repente recebe uma mensagem no telemóvel, e era o tal pastor a mandar-lhe uma mensagem e a mandar-lhe também um fecheiro em anexo. E ele dizia, eu descobri o seu número, pediu o seu número, onde nós fomos, e eu estou-lhe a mandar um anexo, um papel, que é o comprovativo que eu não tenho mais cancro. Eu fui curado. Glória a Deus. Mas eu contei tudo isto, mas o que mais me impressionou é que esta rapariga nova, 22 anos, 23 anos, ela faz, depois de contar isto, faz esta declaração. Ela diz, agora, quando vem qualquer coisa, eu não me pergunto porquê, Senhor. Porquê, Senhor, que isto me está a acontecer? Eu pergunto, para quê, Senhor? Realmente, uma diferença nas perguntas, mas que faz toda a diferença. A fé dela em Deus aumentou. Ela creu que Deus é poderoso para fazer tudo. E pode fazer tudo. E com aquela circunstância que lhe aconteceu na vida, fez-lhe mudar a forma de ver Deus. E aquilo que Deus quer é que nós possamos ver a Deus da forma correta.
e não da forma que nós achamos que é. Há pessoas que podem ser curadas. E eu vou dizer pela primeira vez uma coisa que eu sempre neguei a dizer. Mas há pessoas que não vão poder ser curadas. E eu lhe sou sincero, perante tudo o que eu conheço biblicamente, tudo o que eu tenho lido, eu nunca consegui encontrar uma afirmação que diga isto. Mas tem acontecido. Há pessoas que não têm sido curadas. Mas na Bíblia, todos os que recorreram a Jesus, que foram ter com Jesus, foram curados. Todos, sem exceção. Todos que foram ter com Paulo, com Pedro, todos foram curados. Então, se é assim, por que você diz que há alguns que não vão ser curados? Por causa da forma deles verem Deus. Esta rapariga foi curada no dia que ela estava a orar por outra pessoa, em que a outra pessoa se tornou mais importante que ela própria. Em que o serviço para Deus se tornou mais importante do que ele próprio, do que ela própria. Por isso fez aquela viagem de avião quando não devia de fazer. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo, então as coisas mudam. Então tudo começa a mudar. Porquê? Porque Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele é o primeiro lugar em tudo. Então tudo começa a mudar. Nós já não olhamos para as coisas que nos acontecem da mesma forma. Já olhamos e dizemos, Senhor, o que é que eu devo aprender com esta experiência que me aconteceu? O que é que eu devo aprender com aquilo que me magoa? O que é que eu devo aprender, Senhor? Ajuda-me a entender. Muitas vezes oramos por coisas e queremos as receber e não recebemos em tempo oportuno. O nosso tempo oportuno. E então ficamos tristes, desiludidos. Como é possível? Mas Deus ainda hoje me estava a mostrar como é que tu fazes para a cura. Tu continuas a lutar até recebê-la. Não paras até receber. Até porque é que não fazes o mesmo com tudo o resto? Nós temos que continuar a lutar. Seja para a área de saúde, seja para a área financeira, seja para qualquer outra área das nossas vidas. Nós temos que continuar a lutar. Nós temos que continuar a confessar a palavra de Deus. Lembrar-nos a nós próprios da palavra de Deus. Declarar com as nossas bocas a palavra de Deus. Porque é por ela que nós vamos ser libertos. E você diz, mas como é que é por ela? Palavras de bênção. E não de maldição. E não de mal Deus tem sobre nós. E ao falar essas palavras de bênção, nós somos abençoados. Ao declararmos com a nossa boca as palavras de Deus, nós estamos a ser abençoados. E aquilo que não era para acontecer, aquilo que nós achamos que nunca iria acontecer, vai acontecer pela graça divina nas nossas vidas. Porque Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir nas nossas vidas. Pois a palavra dele não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz. Para que a palavra foi feita e foi enviada. Então nunca é a altura de baixar os braços, mas é a altura de nós vermos a quem é que nós estamos a servir. A nós próprios, das nossas ideias, aquilo que nós achamos, ou estamos a servir a Deus, fazendo a sua vontade.
Sabe que nós devemos fazer esta pergunta todos os dias. E isto não é para destruir sonhos de ninguém. Mas eu tenho sonho de disto, de ter isto, de ter aquilo. Ouça, glória a Deus que você tem esse sonho. E tenha cada vez maiores. Mas entenda uma coisa na sua vida. Você tem que pôr Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. Porque se nós achamos que aquilo que queremos é mais importante do que o próprio Deus, então perdemos o alvo. E já não estamos a servir a Deus, mas a nós próprios. Por isso o título da mensagem. A quem estamos a servir? Ou ao serviço de quem? Ao serviço de quem nós estamos? Você pode dizer, mas eu gostava de que uma coisa acontecesse na minha vida. Glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Não, mas se eu tivesse isso, eu serviria melhor a Deus. Desculpe-me estar a rir. Não serviria. Eu sei porque isso já aconteceu na minha vida. Eu pensava que era assim. Eu pensava que se uma coisa determinada acontecesse na minha vida, que seria a diferença na minha vida. Que tudo mudaria. Que eu ficaria mais feliz. Então eu poderia servir a Deus melhor. E é completamente errado. Eu tenho perante as circunstâncias más, mesmo perante as circunstâncias que eu não gosto, que me estão a magoar, eu tenho que estar a servir a Deus. Ouça, nós conhecemos uma passagem na Bíblia em que Deus chega, depois de dar um filho a Abraão, aos 100 anos de idade. Ele aos 100 anos foi pai, a mulher aos 90 anos foi mãe, e ela toda a vida foi estéril. E Deus lhe deu um filho, Isaac. Você imagina o coração deste pai? Era o seu filho. Ele devia de o meter quase num pedestal. Era a promessa de Deus na sua vida. No entanto, Deus virou-se para ele: dá-me o teu filho ao holocausto. Ou antes, o que Deus disse é: mata o teu filho em honra a mim. Alguns diriam, não, Deus não iria nunca pedir isso. Então, realmente quando nós lemos, porque lemos muito depressa, e as coisas parece que acontecem muito depressa, mas realmente as coisas não funcionam assim. E a própria Bíblia diz que levou 3 dias, um caminho de 3 dias, para ele chegar ao local onde deveria sacrificar o filho. 3 dias. 3 dias. Ele tinha a promessa na mão. Ia de mão dada com o filho, tinha a promessa na mão. E agora ia matar o filho. Porque ele não via mais nada. Ele só via o que Deus tinha dito. Ele não sabia o que aqui ia acontecer a seguir. E mesmo quando ele estava a subir a montanha, o filho olha para ele e sabe como é que se faz os sacrifícios a Deus. Ele diz: Pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o machado. Onde é que está o cordeiro? Mal sabia ele que ele era o cordeiro. Quantos cordeiros da nossa vida nós vamos estar dispostos a sacrificar para honrar o nosso Deus? Abraão não pôs em causa. Pôs a lenha, amarrou o filho, levantou o machado, o cutelo.
quando ia terminar a vida do filho, Deus gritou do alto e disse para não fazer isso. E quando disse para não fazer isso, ele olhou para o lado e viu que estava lá um carneiro preso. Foi buscá-lo, amarrou e sacrificou em honra a Deus. Mas a resposta de Deus para Abraão foi aquela mais impressionante de todas. Agora sei que me ama. Você precisa de ouvir isto da parte de Deus. Agora sei que me ama. Que apesar das circunstâncias que estás a passar, quer a nível de saúde, finanças, de outro qualquer assunto, tu continuas a glorificar-me a mim, a honrar-me a mim e a bendizer-me a mim, porque bendito és tu, Senhor. Agora sei que me amas. Sabe o que é que eu desejo nas minhas reuniões? É que as pessoas pensem. Pensem sobre as suas vidas. Eu cada vez que ouço uma mensagem, eu posso não estar a concordar com a mensagem até que eu estou a ouvir. E já aconteceu algumas vezes. Mas eu estou a ouvir e estou a pensar sobre ela. Estou a questionar aquilo que eu penso. E vou buscar na palavra de Deus a ver se eu consigo encontrar algo que confirme aquilo que acabaram de me dizer. Ou aquilo que eu acho que é certo. Eu me questiono constantemente para ver se eu estou no caminho certo para com Deus. Se eu estou realmente a andar com Deus. Se eu estou a fazer a vontade dele e não a minha. E não a minha. Veja aqui que é que Jesus disse. João 6,38. João 6,38. Estas foram as palavras de Jesus. Se nós vemos uma pessoa que se aniquilou ela mesma ou que se humilhou ela mesma, não há maior exemplo na Bíblia senão de Jesus. Porque nós vemos um homem que é um filho, filho de Deus, e se humilha a ponto tal de se tornar humano para que pudesse viver na terra e depois ser sacrificado por causa de toda a humanidade. Porque para isso ele veio. Jesus veio para morrer. E Deus o honrou e lhe deu um nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas para isso ele teve que morrer, teve que se humilhar. Mas veja o que ele dizia. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós? O que é que estamos a fazer? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Eu volto a dizer o mesmo. Eu comecei na área financeira e a dizer o mesmo. Deus quer que nós prosperemos. Deus quer que os nossos alvos sejam maiores. Que aquilo que nós queremos seja grande. E Ele não se importa com isso. Até gosta disso. Às vezes nós dizemos, ouça, a Bíblia é aquele código a falar sobre as coisas. Houve alguém que chegou ao pé de Jesus e ungiu
com um óleo muito caro. E ungiu com óleo muito caro. E alguém dos seus discípulos disse assim: pá, que desperdício. Podia-se agarrar nesse óleo muito valioso, vendê-lo e dar o valor aos pobres. E Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco. Ele disse e exaltou a pessoa que fez isto. Você tem que entender uma coisa. Por alguém desejar algo grande, deve ser limitado? Não, nunca, jamais. Nem Deus vai fazer isso. Deus vai conceder o desejo do coração dessa pessoa. Aquilo que a pessoa deseja, ela vai ter. Mas a pessoa tem que entender. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Nós primeiro temos que servir a Deus, fazendo o que Deus quer, não o que nós queremos. Buscando a vontade de Deus, não a nossa. E quando eu digo isto, eu sei o que eu estou a dizer. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Nós queremos Deus na nossa vida, ou se queremos. Se eu perguntar aqui, quem é que quer Deus? Toda a gente vai pôr a mão no ar. E glória a Deus por isso. E a minha pergunta é, mas você quer Deus porquê? Para ter todos os seus problemas resolvidos? Ou para agradecer a Deus na sua vida? Você não acha estranho que grande parte das libertações que Deus fez, grande parte das não lhe quero falar em percentagens, mas uma grande parte das libertações que Deus fez na altura que o povo começou a adorar a Deus. Portanto, eles estavam a buscar a Deus e não aquilo que queriam resolvido. Eles começaram a adorar a Deus e não aquilo que queriam que fosse solucionado. E porque estavam a adorar a Deus, meteram em Deus em primeiro lugar, então o resto aconteceu. A bênção veio. Porque eles estavam no sítio certo, estavam a adorar a Deus, estavam a buscar a Deus. Então receberam a bênção que tanto queriam. O que é que nós estamos a fazer? Queremos os nossos assuntos resolvidos. Queremos as bênçãos nas nossas vidas. Mas estamos a buscar o Pai das bênçãos, exaltando, glorificando, bendizendo. Eu há pouco atrás disse que algumas pessoas não iam ser curadas. Porque elas estão mais preocupadas com a cura do que com o próprio Deus. Há pessoas mais preocupadas com a bênção do que com o próprio Deus. As pessoas estão mais preocupadas com o que querem receber, com o ministério, do que com o próprio Deus. E você tem que chegar a um ponto tal. Pai, apesar de eu gostar de estar noutra circunstância, apesar de eu, na minha vida, gostar que tivesse a acontecer as coisas de outra forma, eu te glorifico, te honro e te exalto, Pai, no nome de Jesus. Mesmo que nada aconteça, eu tenho-te a ti na minha vida, Senhor. E tu és tudo para mim. Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma negação de vida completa. É uma negação de sonhos. É uma negação de aquilo que eu quero fazer. Não, eu vou pregar ali, eu vou pregar acolá, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo.
ou não, eu vou fazer aquilo que Deus quiser. Não foi por acaso que Jesus disse que cada um que quer vir após mim, toma a sua cruz e venha após mim. Cruz, sinal de obediência, sinal de obedecer a Deus. Você sabe que para cada um de nós seres viventes, Deus tem um plano de vida. Deus, antes que nós nascêssemos, já tinha um plano para a nossa vida. Ele próprio disse em Isaías, eu desde o ventre de tua mãe eu te conheci. E eu sei quem tu és. E cada um de nós, ele acontece o mesmo. Ele tem um plano para a nossa vida. Cabe a nós decidir seguir esse plano ou não. Porque podemos não decidir seguir. Porque esse plano vai fazer com que as nossas vidas sejam uma bênção. Não só para Deus, mas para todas as outras pessoas, mas para as nossas próprias vidas. Porque então, sim, estamos verdadeiramente felizes. Porque o problema é, você quer uma coisa, quer muito uma coisa, quer muito que aconteça uma coisa. E você ora, busca, crê, e depois não acontece. Você vai continuar a lutar, em nome de Jesus, até receber. Mas o problema é, e quando você recebe? Como é que você fica? Fica feliz, contente, glória a Deus, mas você exalta a quem deve exaltar? Ou chega a esse ponto e para? Já atingi aquilo que queria. E agora? À medida que honramos o nosso Deus, à medida que o buscamos cada vez mais portas Ele vai abrindo à nossa frente. Portas que nós não imaginávamos que seria possível serem abertas para nós. Porque cada um de nós sabe as limitações que temos. Sabe o que é possível da nossa parte de atingir. Mas haverá uma coisa difícil para o Senhor? Ou impossível para Ele? À medida que buscamos a Deus, fazendo a sua vontade, Ele vai começar a abrir portas que antes estavam completamente fechadas e que nós achávamos que era impossível para nós. Qual é o nosso alvo? É Deus ou aquilo que queremos? Eu digo-lhe que o primeiro alvo que você deve ter é Deus na sua vida. Não descartar, não me deitar fora aquilo que você quer, mas buscar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, sim, tudo o resto vos serão acrescentados. Tudo o resto. Tudo o resto. Vamos abrir em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou a cada um de nós. Você diz, vai pensar, então, mas Deus já tem um plano para a minha vida. Sim, não é para a sua, é para a vida de todas as pessoas.
Tem um plano. Se a pessoa quiser seguir esse plano, vai ser abençoada e vai andar com Deus. E Deus vai-lhe abrir caminhos e portas à sua frente. Impressionante. Mas você pode escolher não e escolher os seus próprios objetivos. Então você já não está a servir a Deus, mas está a servir a si próprio. Será que você vai atingir? Não sei. Mas uma coisa eu sei, você vai perder Deus na sua vida. E você quer isso? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Parece que quando nós fazemos isso, pomos Deus em primeiro lugar, parece que perdemos tudo o resto. Pois esse sentimento é que devemos ter. Deus nos vai honrar. Porque Ele próprio diz, todo aquele que me honra, eu o honrarei. Cada vez que você põe Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo o resto vai se abrir à sua frente. Deus vai trazer e conceder o desejo do seu coração. Mas porque você está a fazer a vontade de Deus e não a sua. Eu, como já disse há pouco, eu pensava, se Deus me abrisse algumas portas na minha vida, que tudo depois seria mais fácil para mim. Mas não é assim. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Há coisas primeiro que nós temos que vencer na nossa vida para que possamos andar com Deus. Nós temos que vencer a tristeza, o desânimo, o desencorajamento na nossa vida. Porque a Bíblia diz que um coração alegre tem um banquete contínuo. Coração alegre tem um banquete contínuo. Como é que é possível estar de coração alegre quando nós estamos tristes? Aí está. Você tem que vencer a tristeza. Você tem que vencer o desânimo. Mesmo quando tudo se volta contra si. Mesmo quando as coisas não acontecem como você gostaria. Você tem que honrar a Deus acima de todas as coisas. E retirar a tristeza, o desânimo, o desencorajamento da sua vida. E prosseguir para o alvo, que é Jesus. O coração alegre tem um banquete contínuo. Você já percebeu que tudo isto na nossa vida, afinal, não é sobre nós próprios, mas sim sobre Deus? Eu vou-vos contar poucas coisas sobre mim. Quando eu tinha 25 anos de idade, quando aceitei Jesus no meu coração, Deus me mostrou muita coisa. Muita coisa mesmo. Algumas coisas eu pensava que seria de outra forma, mas depois, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, Deus me mostrou o que é que queria de mim. E eu pensava que era uma coisa completamente diferente. Eu pensava que não ia pregar. E eu pensava que ia estar nos bastidores, ajudando o ministério a ir para a frente. Mas afinal não foi para isso que Deus me chamou. Mas, no entanto, com tudo o que Deus me mostrou, eu pensei, bem, Deus quer isto de mim, Deus quer isto de mim, Deus quer isto de mim, então eu vou receber isto, vou ter isto. Foi algo impressionante, pensava eu. Nada do que Deus me mostrou
ou antes, tudo o que Deus me mostrou, eu vou receber, eu vou ter. Quando eu tiver a mentalidade certa, a forma de pensar certa, e quando eu buscar a Ele primeiro sobre todas as coisas. Então sim, as portas se abrem. Então assim, o que era impossível vai acontecer. Ainda hoje ele me disse isto. Quando tu conseguires vencer algumas coisas na tua vida, então sim, tudo vai começar. Então afinal a luta nunca foi com outras pessoas. Nunca foi com o que me fizeram, com o que me magoaram. Não. A luta sempre foi com nós próprios. Uma luta interna que nos leva a decidir o que queremos. Servir a Deus ou não. Mas para servir a Deus, não podemos fazer as nossas vontades. Temos que fazer a vontade daquele que nos enviou. Eu quero terminar e quero-vos mostrar um versículo que eu acho impressionante. Isaías 6:8. Eu quero-vos descrever o que é que estava a acontecer até aqui. Isaías já era um sacerdote. E Deus permitiu que ele tivesse uma visão aberta e que visse os céus, visse o trono de Deus, pudesse descrever e ver tudo o que estava a acontecer. Ele dizia que era um homem de lábios impuros, e então veio alguém com um anjo, com algo do trono do céu em chamas, e lhe tocou na boca e purificou a sua boca. E depois Deus disse isto. Veja o que está aqui. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu vou parar aqui. Deus estava a fazer uma pergunta: quem irá por nós? Então respondeu Isaías: Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto a dizer isto para Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, mas isso poderá ser que os seus sonhos possam ficar parados por um tempo e você está disposto a isso? Deus me revelou coisas. Eu tenho atualmente 58 anos de idade. Portanto, aos 25 foram 33 anos, não é? Creio que é essa a conta. Talvez não fosse logo aos 25, aos 26, 27 anos, e por aí adiante. Deus me foi revelando coisas. E coisas muito grandes. Mesmo muito grandes. Mas qual é o meu alvo? É Deus ou as coisas grandes que Deus me mostrou? É humilhar-me e exaltar a Deus ou exaltar-me a mim próprio?
Eu só quero que você reflita sobre a sua vida, sobre o que você está a fazer. Porque eu faço isso constantemente. Constantemente. Eu quero ouvir no final da minha vida dizer: bom e fiel servo, entra na graça do teu Senhor. Eu quero ouvir isto da parte de Deus. Porque algumas coisas não vão acontecer como eu gostaria, ou na altura que eu gostaria. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, tudo acontece na altura certa. Eu só quero que você pense sobre isso. Porque eu não paro de pensar sobre isso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. E você? Também? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, se faz favor. Pai, nós estamos aqui perante Ti, Senhor. Fazemos uma oração a Ti. Sabemos que para Ti nada é impossível. Tu podes fazer tudo. Aquilo que aos homens é impossível, para Ti tudo é possível. Aquilo que nós achamos que nunca vai acontecer, Tu dizes, vai acontecer, vai. Aquilo que nós pensávamos que era completamente impossível, depois já estamos desgastados de tanto tentar. Tu dizes, Pai, eu posso fazer. Senhor, põe no meu coração um coração certo, para que eu faça o que Tu queres e não o que eu quero. Porque eu sei que o que Tu queres é o que é bom para mim. É o que me vai provocar e dar alegria. Eu coloco os meus sonhos nas Tuas mãos. Aquilo que eu quero nas Tuas mãos. E que se faça a Tua vontade e não a minha, Senhor. No nome de Jesus. Que em tudo Tu sejas glorificado, honrado e bendito. Porque só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Muitas bênçãos à noite.